abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é isso? Ah, papai. Já naquele que é o nosso melhor dia, também conhecido como hoje é o nosso melhor dia. Porque ontem já foi, já não se pode fazer mais nada. Se por acaso você tinha alguma expectativa quanto ao dia de ontem, esquece, porque já não se pode fazer mais nada. O nosso dia é o dia de hoje, porque o amanhã também pertence a Deus. Recebo que ele chegue bem, mas pertence a Deus. Então, viva hoje o melhor que for possível. Faça o que for possível para você viver hoje, viver bem. Porque ontem não nos interessa, amanhã pertence a Deus. Muito obrigado aí pela sua audiência, você que já está aí ao vivo, você que está nos acompanhando através aí da internet, da gravação, do Facebook, do YouTube, de alguma maneira que você está aí nos acompanhando. Muito obrigado aí pela sua participação. Para mim é uma honra, é um privilégio ter você participando aí comigo. E por favor, compartilhe aí a mensagem, se for possível, né, isso com seus amigos, com aqueles que você conhece, que queira ouvir o Evangelho da Graça, o Evangelho da nossa salvação. E também se inscreva no nosso novo canal do YouTube. Há algum tempo atrás nós tínhamos um outro canal, mas devido a algumas situações foi preciso parar com ele. Agora estamos em outro canal e peço a você que, se era inscrito no outro canal, se inscreva também nesse novo canal. Vamos estar colocando já aí o endereço aí, a colaboradora Gisele vai estar colocando aí nos comentários o endereço. E por favor, você, assim que terminar aqui, você procure e se inscreva no nosso novo canal. Um abraço a todos que já estão nos acompanhando. Abençoada Esther Targino, é isso? Está lá na região dos lagos, tomando água de coco na beira da praia. Também minha mãe, abençoada. Muito obrigado, mãe, pela sua participação. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus, bonita por natureza, uma beleza. Cidade do Rio de Janeiro é uma beleza. E o tema de hoje, o tema que nós vamos aqui estar tratando com bastante carinho, com bastante cuidado, porque é alguma coisa bem polêmica, não é isso? Com muito cuidado, faz muita diferença. É Satanás, diabo, amarrado ou destruído? Olha, isso é uma questão, uma pergunta bem tremenda, essa pergunta a respeito desse ser chamado diabo, chamado Satanás, se ele realmente está amarrado ou ele foi destruído. Existem aí várias opiniões, várias ideias da teologia, da religião dos nossos irmãos. Mas, antes de tudo, muito obrigado a todos. Não é isso? Comente, deixe o seu comentário aí, sabendo que todos vão ler. Compartilhe aí com todos, compartilhe a mensagem, por favor. Se inscreva no nosso canal, como nós falamos. E aqui, antes de dar início aqui a nossa reunião, ao nosso assunto aqui, eu gostaria de convidar você a participar de uma reunião em graça, não é isso? Uma reunião onde você vai ouvir o Evangelho da Graça. Aonde que vai ser? No Rio Grande do Norte, com o nosso irmão Carlos Castro, na rua Santa Verônica, número 39. Vai acontecer hoje, lá em Felipe Camarão, a partir das 16 horas. Reunião hoje, a partir das 16 horas, na rua Santa Verônica, número 39, em Felipe Camarão, naquele lindo estado chamado Rio Grande do Norte, ali, mais exatamente na capital Natal. Você, se mora ali naquela redondeza, se mora ali por perto, compareça, participe ali de uma reunião em graça que você vai ouvir o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, com o nosso irmão, amigo, muito amado, Carlos Castro. Um abraço para os irmãos aí, especialmente para o meu amigo Carlos Castro, tá bom? Vamos aqui, então, dar início aqui ao nosso tema que nós separamos aqui.
Um abraço aí para a minha amiga Júlia, Júnia Kátia, né? Isso, meu amigo Dino Sani, muito obrigado, é uma honra para mim ver os abençoados aqui nos assistindo. O tema de hoje, Satanás, Diabo, amarrado ou destruído? Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 2, aqui no verso 14. Gostaria que você acompanhe aí com a sua Bíblia, porque esse é um tema bem difícil, né? Causa muita confusão, né? Antes mesmo de começar, já nos comentários, aí na postagem do anúncio, já tinha algumas divergências, algumas pessoas concordando, outras não. Então vamos ver o que diz o Evangelho, porque como nós falamos aqui sempre, não é isso? Aqui não trata da minha opinião, não trata da opinião da abençoada Júnia, não trata do abençoado Dino. Aqui não é opinião, aqui é o que está escrito, não é isso? Quando nós estamos aqui falando, o abençoado Orlando Alves, a abençoada Vanilda, o abençoado Paulo Pires, aqui não se trata de opinião. Tem que estar escrito o que diz o Evangelho da Graça de Deus, que diz assim, ó, Hebreus capítulo 2, o verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, então veja bem, o filho não é carne e sangue, o filho participa, você é o espírito que está aqui dentro de um corpo de carne, não é isso? Quando você nasceu aí no ventre da sua mãe, que foi gerado aí pelo seu pai e pela sua mãe, Deus colocou você, que é o espírito, dentro desse corpo, você participa de um corpo de carne. Também ele quem? Deus, que é espírito, participou das mesmas coisas. Como é que ele participou? Num corpo chamado Jesus de Nazaré. E preste bem atenção, abençoados, que diz aqui que ele participou das mesmas coisas que nós participamos. Apenas aquele corpo não tinha pecado porque não foi gerado ali por José, não é isso? Foi gerado pelo próprio Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele não tinha pecado, mas ele participou das mesmas coisas. E para quê? Para que Deus participou de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré? Segundo o escritor aqui, que nós queremos que tenha sido o apóstolo Paulo, ele diz que para que pela morte de Jesus de Nazaré, aniquilasse, o que é aniquilar? Destruir, deixar de existir, acabou, teve fim. Isso que significa aniquilar, para que pela morte aniquilasse, desse fim ao que tinha. Veja bem, ao que tinha, porque se foi destruído, não tem mais, tinha o quê? O império da morte, isto é, o diabo com D minúsculo. Preste bem atenção, abençoados, no que nós estamos lendo, diabo com D minúsculo. Então, abençoados, é uma pergunta que faz toda a diferença aqui, não é isso? Amarrado ou destruído? Amarrado ou destruído? A religião, eu passei alguns anos na religião, não é isso? Muitos anos, desde que eu nasci praticamente, até me casar, já tinha 2 filhos quando eu saí de lá, quase 40 anos, 30 e poucos anos. A religião, ela ensina que esse ser chamado diabo, Satanás, como você queira, ele está amarrado. Eu tenho certeza que você já ouviu muito por aí, né? Está amarrado, está amarrado. Tem até uma denominação que usa muito esse slogan, né? Está amarrado, o diabo está amarrado. Mas o Evangelho afirma, nós lemos aqui, o Evangelho afirma que foi destruído, foi aniquilado. Nós acabamos de ler aqui, diz que esse ser chamado diabo foi aniquilado. Agora, veja bem, preste bem atenção aqui, na confusão, não é isso? Preste bem atenção. A religião, agora, o que a religião apresenta como Satanás, o que a religião apresenta para o mundo como diabo, é diferente do que ensina o Evangelho. Preste bem atenção nisso, abençoado, é diferente do que ensina o Evangelho. Diz a religião que diabo, Satanás, é um ser espiritual e que pode ser visto com chifre, com cauda, com tridente. Se você já passou em frente a uma loja de artigos religiosos, você geralmente tem lá na porta, naquele boneco, naquele de cera, com chifre, com cauda. Aquele ali é o retrato que a religião fez para o suposto diabo. E mais, pode usar várias formas.
pode ser chamado de Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira, Maria Padilha, Maria Mulamba, rainha do cemitério, rainha das encruzilhadas. Esse ser tem várias formas de se apresentar, e isso segundo a religião. Estamos aqui falando segundo a religião. E mais, a sua principal função desse ser espiritual chamado diabo, chamado Satanás, a principal função dele é levar os filhos de Deus para o inferno. Olha, que coisa assim, né? Tremenda. Olha, e tem até um verso que a gente conhece muito, que diz que está ao derredor buscando a quem possa tragar. Esse verso é bem conhecido, foi até escrito pelo apóstolo Pedro, não é isso? Olha, abençoado, deixa eu aqui te falar. Em ocasião nenhuma, em lugar nenhum, a Bíblia faz menção ou está escrito de um ser com essas características. De um ser que tenha chifre, que tenha rabo, que tenha uma cauda e que muito menos ainda, possa levar um filho de Deus para o inferno. Não existe da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, muito menos no Evangelho da Graça. Não existe esse tal ser. Entenda, vamos aqui começar a explicar o que diz o Evangelho. Entenda, diabo, Satanás, não se trata de um nome próprio. Olha, quando eu descobri isso aqui, lá nos escritos originais, esse nome, diabo, Satanás, não quer dizer um nome próprio, uma pessoa. As traduções mudaram o sentido original de diabo e de Satanás. Quando fala, veja bem, uma coisa tão simples que talvez você esteja cansado de saber, mas tem muitos dos nossos irmãos vivendo aí enganado com essa confusão. Quando fala que diabo, Satanás, está tratando de um gênero, não é uma pessoa. Olha, deixa aqui dar dois exemplos aqui, dois exemplos clássicos, bem conhecidos nós. Lá em Mateus capítulo 16, 23, o apóstolo Pedro foi chamado por Jesus de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Lembra quando Jesus falou isso para ele? E Judas, lá naquele momento, quando ele foi sair para vender lá pelas moedas lá a Jesus, que foi que Jesus falou naquela reunião ali? João capítulo 6, verso 70. Um de vocês aqui, se dirigindo a Judas, é o diabo. Olha, nem Pedro era Satanás e nem Judas era diabo. Jesus o chamou assim por quê? Por que Jesus tratou esses abençoados dessa maneira? Porque diabo, Satanás, lá no original, quando isso foi escrito, quando isso foi falado, significa acusador, opositor, aquele que acusa, aquele que se opõe a algo ou a alguém. Por isso que Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que ele estava se opondo ao que iria acontecer e que não podia deixar de acontecer. O mesmo falou a respeito de Judas, que ele ia fazer alguma coisa contrária ao que já estava estabelecido. Diabo, Satanás, está tratando de um gênero abençoado, de um gênero, não uma pessoa ou um ser com um nome próprio. Não é isso, não é um ser, uma pessoa, não é isso. Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Então, como explicar o diabo que foi aniquilado por Cristo na cruz? Porque nós lemos aqui, Hebreus 2,14, diz assim, para que pela morte de Cristo, aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Se você for reparar, diabo está com o D minúsculo, não é o nome próprio. Então, a quem o escritor, nós cremos que tenha sido o apóstolo Paulo, aplicou esse gênero, diabo, porque está com D minúsculo, não se trata de uma pessoa. Qual o império da morte que foi chamado diabo, esse gênero? Vamos ver aqui em João, olha só, João, vamos ver de que se tratava, quem era esse que tinha o império da morte, não é isso? João capítulo 5, versículo 45, aquele que acusava, porque isso é um gênero de acusação, o diabo, Satanás, é aquele que acusa. Diz assim, João capítulo 5, verso 45, disse Jesus, não cuideis que eu, Jesus, vos hei de acusar. Não, eu não, para o Pai, eu não vou acusar ninguém para o Pai. Há um
que vos acusa. Quem é esse? Quem seria esse Satanás? Quem seria esse diabo, o acusador? Moisés, ou seja, a lei de Moisés em quem vós esperais. Então Jesus estava falando que o acusador ali, o diabo, era a lei de Moisés. O diabo na cruz não era um ser espiritual, abençoado. Não era uma pessoa ali que não, como apareceu na televisão, naquela novela que teve, na hora que Jesus morreu, apareceu ali um homem. Não é isso. Foi a lei de Moisés que tinha o império da morte. Lá, o apóstolo Paulo escrevendo a Corinto, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 7 e no verso 9, ele diz que a lei era o império de condenação e morte. A lei de Moisés. E lá em Romanos, capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo afirma o que aconteceu na cruz. Porque o fim da lei, o fim do império da morte, é Cristo, para a justiça de todo aquele que ele crê. Olha, Jesus falou e deixou bem claro, é a lei que vos acusa, o diabo acusador. A lei de Moisés que acusava lá o povo. Foi o diabo que foi destruído ali na cruz. Um Satanás que acusava o povo 24 horas por dia. 613 ali condenando, apontando ali acusações. Olha, e veja bem, vamos apertar aqui um pouquinho aqui o cinto. Mesmo que fosse, porque não é, mesmo que fosse um ser espiritual, se fosse alguma coisa formada lá desde antes, teria sido aniquilado. Não poderia existir hoje, depois da cruz, porque o Evangelho diz que foi destruído. Se existiu, mas não existiu, se por acaso você crê que existiu esse ser, você tem que entender que ele já foi destruído, porque o Evangelho diz que na cruz, a morte de Cristo na cruz trouxe por consequência qualquer coisa que possa ser chamado de diabo. Foi destruído. A religião, veja bem, ela defende, né, a presença desse ser. Ela luta para mostrar que esse ser ainda existe. Eles trazem esse ser como um ser espiritual, né? Não é como a lei de Moisés, como um ser espiritual, lá no Jardim do Éden, lá em Adão, trazem esse ser vivo também na vida de Jó e também tentando a Jesus de Nazaré. E isso, abençoados, bem simples, é devido a muitas traduções feitas por aqueles que têm interesse na existência desse ser chamado diabo. Há um interesse muito grande que esse ser esteja vivo. Pois é muito importante para a religião, hoje, a existência desse personagem. É muito importante para a religião. Por quê? Porque, na verdade, ele é um intermediário, ele é um elo, o diabo, na religião, que liga o pecador ao inferno. Porque o homem, segundo a religião, o homem vai e peca, o diabo, esse ser espiritual, pega esse pecador e leva para o inferno. É um elo, né? Um intermediário. Então, agora, olha, isso na religião, por favor, isso é na religião, né? Que isso não é verdade. Agora, então, vem aquela pergunta que nós sempre fazemos, a pergunta de 1 milhão, porque quando nós falamos com qualquer pessoa, quando falamos com alguém a respeito do diabo, isso não existe. Então, vem aquela pergunta, todos, de 10 pessoas que nós falamos, as 10 fazem a mesma pergunta. Se não existe esse ser chamado diabo, e se não existe um ser que está por aí, então como é que explica todo o mal? Como é que você explica tanta maldade que existe no mundo? Porque existe, né, abençoado? Você não precisa nem ir muito longe. Se você olhar pela sua janela, é capaz de você ver alguém aí fazendo uma maldade. Então, vamos ver o que diz aqui o Evangelho. Vamos aqui avançar. Vamos à primeira carta de Corinto. Vamos, já que você entendeu quem é esse diabo, 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler aqui no verso 13. Olha o que diz aí diz o Evangelho a respeito dessa maldade que está por aí. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 10, no verso 13. A primeira parte diz assim, ó, não veio sobre vós tentação. Olha, quando se fala tentação, isso é qualquer pessoa. Quando se fala tentação, as pessoas lembram logo do quê? É o diabo que está me tentando.
É o diabo que é o tentador, é o diabo, é o capeta, é o coisa ruim, é o tranca-rua, né, que está tentando. Mas o Evangelho diz, olha só, vamos ler aqui, 1 Coríntios 10, 13. 10, 13, ele fala assim, ó, não veio sobre vós tentação, senão humana. Não vem sobre vós nenhuma tentação humana. Tentação, abençoados, é humana, é carnal. Não é um ser, um diabo, segundo diz o Evangelho, nós estamos aqui lendo, não é um ser espiritual que entra nas pessoas ou que chega aqui no ouvido da pessoa e fala, ó, vai lá, faz isso. Não, não é isso. A tentação, essas vontades que eu sinto, essas vontades que você sente, são tentações da própria carne. As pessoas usam o diabo, esse ser espiritual que não existe, como desculpa para fazer a vontade da própria carne. E ainda fala assim, né? O diabo é sujo, o diabo é sujo. O diabo me tentou e eu não resisti. O abençoado está ali de olho grande na mulher do vizinho, não é isso? Tentação da carne, cobiça da carne, e diz que é um ser que veio e falou no ouvido dele. Ele está doido ali para tomar todas, para beber até cair, e diz que é o diabo, um ser espiritual, o tal de tranca-rua, Zé Pilintra, não sei qual desses que está tentando ele, não abençoar, é tentação da sua carne. E tem um abençoado, o abençoado teve a coragem de falar, olha o que o abençoado falou, que, olha, o diabo conhece meu ponto fraco. Olha que coisa que é tremenda que o abençoado teve a coragem de falar. O diabo conhece meu ponto fraco. Então, olha aqui, vamos aqui, deixa eu te mostrar o que é ponto fraco. Gálatas capítulo 5, se você diz que é o diabo que está mostrando aqui, que conhece o teu ponto fraco, Gálatas capítulo 5, verso 19, diz assim, ó, por quê? Veja aí na sua Bíblia, porque as obras da carne, como é que é o negócio? As obras da carne são conhecidas. E aqui vem uma relação aqui enorme aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, emulações, peleja, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Tem uma relação aqui imensa. Não diz, abençoado, que é um ser espiritual chamado diabo, que conhece o teu ponto fraco. Não diz isso aqui, diz que são obras da sua carne, que está no seu corpo físico aí, abençoado. E todo o mal existente é manifestado pela carne, pelos seus desejos. Não é que seja aí, que seja o diabo, um ser que venha e fica buzinando aí no seu ouvido e te leve a fazer alguma coisa errada, te leve a cometer alguma coisa diferente, para depois falar, olha, o diabo se apossou, não é isso? Daquele ser, como aconteceu lá nos Estados Unidos, lá na terra do abençoado Orlando Alves, um pastor muito famoso, muito mundialmente falando, né? Muito conhecido, e caiu numa obra de adultério, ele com a secretária. Então, ele, depois que passou a situação, que ele resolveu lá tudo, lá se acertou, ele disse que foi o diabo que o tentou e ele não resistiu. Que diabo, abençoado? Foi o diabo da carne dele, a própria carne dele se manifestou interesse pela secretária e ele se deixou levar ali por aquela situação. Olha, todo o mal que existe hoje, abençoado, está na carne, os desejos da sua carne. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, do verso 1. Vamos ler aqui 3 versos. Olha só o que diz aqui o Evangelho. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O apóstolo Paulo escrevendo para aquele povo que passou aquela transição, que estava antes da cruz, que estava morto em pecado, que depois receberam vida com a morte de Cristo na cruz. Nós já nascemos aqui vivos, não é isso? Já nascemos vivos. E o verso 2 diz assim, e que no outro tempo, antes de receber a vida, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito com E minúsculo, que agora opera nos filhos da desobediência. E no verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, porque eram filhos, mas desobedientes, nos desejos da nossa carne,
Não era um espírito que fazia os abençoados fazer as coisas erradas, eram os desejos da carne segundo a lei de Moisés, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Não era abençoado, um ser espiritual. Tentação carnal, seus próprios desejos, diz aqui o apóstolo Paulo, da sua própria carne. Não é um ser espiritual, não é um diabo, é o mau desejo. Porque você tem bom desejo, mas também tem mau desejo. Desejo da sua mente humana, da sua mente natural. Quantos pensamentos que te passam aí, abençoados? Quantas coisas você pensa? Você não comete, não faz, mas pensa, porque toda a carne ela está habilitada a adultério. Toda a carne está habilitada a beber todas. Toda a carne está habilitada a contar mentira. Toda a carne está habilitada a enganar. Mas vem o pensamento. Se você ceder esses pensamentos, aí sim, aí você vai estar cedendo à tentação da sua carne. Não é um ser espiritual. E esse ser espiritual que a religião diz aí, estar amarrado, nunca existiu. Não existe, nunca existiu um ser espiritual chamado diabo que viveu lá tentando, não. O que existe são os desejos da sua carne. Isso você tem mesmo. E diz aqui o Evangelho, nós lemos, que são conhecidos, tem aqui uma relação, e eu tenho certeza que tem alguns que você tem aí, que sente, que nem estão aqui nessa relação. Olha, e vamos aqui, veja aqui um dos diabos mais famosos da Bíblia, que a Bíblia trata aqui com alguns, nós falamos aqui de 3, né? Lá de Adão, de Jó, e vamos falar aqui do mais famoso, foi aquele que tentou a Jesus lá no deserto. Não é isso? Porque quando se fala em tentação, logo se lembra aqui, você lembra lá que Jesus foi tentado lá pelo diabo, e Jesus conversou lá com o diabo, houve um diálogo entre Jesus, então existia lá um ser para conversar com Jesus. Vamos ver se realmente é isso. Lucas aqui que escreveu, é bem confiável Lucas, não é isso? Lucas capítulo 4, vamos ler aqui 2 versos, o verso 1 e o verso 2, diz assim, e Jesus, falando que Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, naquele corpo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, quando ele tinha acabado de ser batizado ali nas águas, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Deus mesmo, né, isso o levou ao deserto. E 40 dias, pensa aí, 40 dias, um mês e mais 10 dias. Foi tentado pelo diabo. O diabo, com D minúsculo, tentou a Jesus. E naqueles dias, naqueles 40 dias, são 40 dias, abençoado, pensa bem, faça um cálculo aí, 40 dias, não comeu coisa alguma. Agora, antes de continuar, pensa em você 40 dias sem comer nada. Coisa alguma, hein? Sem comer coisa alguma. E depois, terminados eles, depois que terminou aqueles 40 dias, teve fome. Então, a pergunta é, depois de ficar 40 dias sem comer nada, no deserto ainda, qual foi o diabo que tentou a Jesus depois de 40 dias sem comer nada? Nada vezes nada. A sua própria natureza, abençoado. Quem tentou a Jesus foi a sua própria fome. Imagina aí você 40 dias, porque o Evangelho diz lá em 2,14 que Jesus, o próprio Deus ali, ele participou das mesmas coisas que nós. Ele sentia frio, ele sentia dor, ele sentia fome, com certeza ele sentia a fome. Depois de 40 dias, você com 40 dias sem comer, eu nem sei se eu estou vivo ainda, se eu estaria de pé. Mas ele teve fome e ele poderia ter transformado aquelas pedras ali em qualquer coisa, porque ele ali era o próprio Deus. Mas não houve ali um ser espiritual conversando com ele. Ele foi tentado pela sua própria carne, pela própria fome. Abençoado, 40 dias sem comer nada, uma carne ali. Imagina, será que precisa vir um ser? Olha, a fome é uma coisa terrível.
Você já sentiu fome por algumas horas e você sabe do que essa carne é capaz quando está com fome. Diz lá que lá no dia da destruição lá de Jerusalém, lá no templo, que a cidade estava cercada, diz que as mulheres grávidas, não é isso? Estavam comendo os próprios filhos de tanta fome, que uma coisa terrível. E diz o Evangelho que Cristo participou das mesmas coisas. Ele foi tentado pela sua própria fome, tanto que ele disse, nem só de pão viverá Deus, não, nem só de pão viverá o homem, porque a tentação foi na carne. A carne que estava tentando ele virou para ele, olha, nem só de pão vai viver essa carne, mas de toda a palavra aqui do Espírito que sai da boca de Deus. Ele cedeu, ele venceu aquela tentação. Então, veja bem, não foi o Espírito que esteve ali dialogando com Deus, como mostrou aí Hollywood que gosta muito dessas produções e leva para lá, né, e leva para cá. Não, abençoa, isso é bom lá para fazer filme, novela que teve aí, né, aquele diabo bonitão, né, de olhos azuis, lá conversando com Jesus, oferecendo pão, se tu é Deus mesmo. Era fome que ele estava sentindo, abençoado, 40 dias, nunca houve esse ser conversando com ninguém. Então olha, Jesus venceu. Aí nós nos perguntamos, então como pode você vencer esse diabo da carne? Porque ela vai te tentar, abençoado, mais cedo ou mais tarde, ela vai te oferecer coisas, vai estar te tentando, e se você não souber como tratar dessa situação, com certeza ela vai te vencer. Com certeza. E como é que eu faço? É isso? É para resistir, para vencer esse diabo chamado carne que eu tenho. Porque todos nós temos esse diabo, né? Dormimos aí com um diabo 24 horas por dia. Vamos ler aqui, Gálatas capítulo 5, no verso 24. 5, 24. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. E os que são de Cristo, eu recebo que você entenda que você é de Cristo. Eu recebo que você é um filho, né? Um filho abençoado, escolhido por Deus, desde antes da fundação do mundo. Ele diz, os que são de Cristo crucificaram a carne. Os que são de Cristo, que estão no Espírito, crucificaram a carne com as suas paixões, com os seus desejos, com as suas vontades e concupiscências. Tudo está aí guardado, não é isso? E versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Eu recebo, abençoado, que você entenda, abençoado, e vou te falar uma coisa muito séria que eu experimentei. Né? Não adianta culto de libertação para vencer os desejos dessa carne. Não adianta você procurar um lugar desse chamado igreja evangélica, como eu já fiz e já levei muitas pessoas a fazer, e já vi muitas pessoas fazendo, o famoso culto de libertação. Não adianta você... Não, toda sexta-feira, geralmente é sexta-feira, eu não sei porquê, sexta-feira, um grande culto de libertação, essas vontades, esse diabo que está te levando para a prostituição. Olha o que diz o Evangelho, Gálatas capítulo 5, verso 1, diz que para a liberdade foi que Cristo já te libertou. Ele não vai te libertar, ele já te libertou. Não adianta você procurar cultos de libertação, que não vai adiantar nada, é o que nós lemos aqui, né? Se vivermos em espírito, o que é viver em espírito? De acordo com o Evangelho da graça de Deus, entendendo que você não é esse corpo de carne, você é um espírito que está dentro de um corpo de carne e que tem muitos desejos, que esses desejos são contrários à vontade de Deus. E mais, não adianta você, como eu fazia, fazer jejum para lutar contra os desejos da carne. Imagina, só piora as coisas. É a mesma coisa, fazer jejum
para combater os desejos da carne é a mesma coisa que botar raposa para tomar conta do galinheiro, não é isso? Porque a carne ela sente vontade, imagina ela com fome, fica mais irada ainda, as coisas pioram mais ainda. E também não adianta, de maneira nenhuma, você querer participar daquela chamada batalha espiritual. Grande, olha, semana que vem vamos ter aí um culto de batalha espiritual. Romanos capítulo 5, verso 1, diz que nós, os filhos de Deus, fomos justificados por Cristo, já estamos em paz com Deus. Que batalha é essa que espiritual que você vai se meter, lutar contra um inimigo, contra um diabo que nunca existiu? Ô abençoado, esse inimigo nunca existiu. O que existe são os desejos da sua carne. Os desejos da sua carne que estão aí te fazendo sofrer, e muitos abençoados procuram maltratos com o corpo. Já viu os nossos irmãos católicos, então, que ensinam muito isso, bater e bate, e alguns dos nossos irmãos evangélicos, aqui no Rio de Janeiro tem uma igreja aqui da PEN, que são 365 degraus, igreja católica, e muitos dos nossos irmãos católicos sobem ali de joelho, lá do primeiro até o último degrau, entendendo que esse sacrifício, esse exercício físico, vai melhorar, vai fazer ele dominar esse diabo, os desejos da sua carne. Não vai. Você só vai se maltratar, você só vai se machucar, e os desejos vão ali continuar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 8, ele diz que o exercício físico, o maltrato do corpo, o esforço físico que é feito com esse corpo, pouco aproveita. Aliás, não aproveita para nada, não ajuda em nada. Não adianta você ficar sem se alimentar, não adianta você bater no seu corpo, não adianta você fazer longas caminhadas, não é isso? Porque não vai resolver, não vai vencer esse demônio chamado carne. Os desejos que estão aí vão estar aí sempre. O que resolve isso é você entender que você é um espírito perfeito e que tem que viver segundo o Espírito, não se deixar levar pelas vontades da sua carne. Pode ver só, tudo bem que às vezes você escorrega, porque esse corpo de carne, aí sim, aí ele é sujo, como os nossos irmãos dizem que o diabo é sujo. O problema é esse corpo de carne que te engana, ele foi posto para te enganar. Ele não foi posto para te ajudar, para te levar para uma vida santa. Não. Ele foi posto para te enganar. O que te foi posto para levar para uma vida santa é o Evangelho da graça de Deus, que te mostra a tua posição em Cristo Jesus, de acordo com o Evangelho. Mas se por acaso você escorregar e cair, não se maltrate. Se levante, você vai colher aquilo que você plantou, isso é certo, Se você plantou um adultério, você sabe que vai colher. Se você plantou uma bebedice, você sabe que vai colher. Então se levante, se põe na sua posição que Cristo te colocou e siga em frente, não é isso? Porque os desejos, eles vão continuar ali, tá bom? Então, mas não existe esse espírito, Não, o diabo, não, abençoado, é a sua própria carne. Então, estamos aqui encerrando, respondendo à pergunta do tema, o diabo, o Satanás está amarrado ou foi destruído? Olha, vamos aqui te falar. O Satanás, o diabo da religião, que a religião apresenta, não está amarrado. Por quê? Porque nunca existiu esse tal ser espiritual. Quando a religião diz, olha, o diabo está amarrado, aquele ser, aquele diabo. Isso não, porque isso é uma criação da religião. A religião que criou esse ser de chifre, de rabo, isso nunca existiu, então ele não está amarrado, não pode estar amarrado. O que foi aniquilado ali na cruz, em Hebreus 2,14, foi a lei de Moisés que acusava o povo. Era o diabo acusador que estava ali naquela época, que Cristo na cruz, Romanos capítulo 10, verso 4, diz que acabou. Agora, todo mal, toda tentação hoje está na natureza humana, na sua carne. Não é um espírito que vem aí te
te falar no teu ouvido, não, nada disso. Satanás, diabo, sempre foi um adjetivo, nunca um nome próprio. Você nunca ouviu alguém falar assim, pô, aquele meu vizinho é um diabo, né? Aquela mulher é um satanás, porque não é que ela seja não, é um adjetivo abençoado. Eu recebo que você tenha entendido, e vamos terminar aqui em Colossenses capítulo 2, vamos ler aqui rapidamente, temos 1 minuto ainda, verso 4, 2:4 diz assim, e digo isto, diz o apóstolo Paulo, para que ninguém vos engane. Essa que é a verdade, abençoado, para ninguém te engane, com palavras persuasivas, tipo diabo, Satanás, inferno, são palavras que não estão no Evangelho. O Evangelho não trata com essas coisas, para que ninguém vos engane, porque ainda que esteja ausente em corpo, o apóstolo Paulo estando ausente em corpo, contudo, em espírito, nas 14 cartas, estou convosco. É o que nos salva, abençoado. São as 14 cartas do apóstolo Paulo. Regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. A vossa fé em Cristo, não é isso? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, no Espírito, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé. Confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça, abundando em ação de... Verso 8 diz assim, ó, tendo cuidado, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, que coisa tremenda, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, com o diabo, com Satanás que vai te pegar. Não caia nessa trampa, abençoado. Isso é uma trampa da religião, um diabo que vai te levar para o inferno, de maneira nenhuma. Pois, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A nossa posição está em Cristo Jesus. Não existe diabo nenhum. O que existe é um corpo de carne cheio de desejos enganosos. Abençoado, recebo que tudo está bem, recebo que você tenha entendido e peço a você que compartilhe aí a mensagem para que outros abençoados possam entender que não existe esse ser. O que existe é o nosso corpo de carne cheio de desejos enganosos. E também, se for possível, te peço que se inscreva aí no nosso canal do YouTube. É muito importante lá, já deve estar aí nos nossos comentários aí, por favor. Vá lá e se inscreva. Já essa mensagem vai estar lá também no canal do YouTube, para que outras pessoas possam ouvir, e eu recebo que os olhos do entendimento sejam iluminados por Deus mesmo e que entendam como controlar os desejos dessa nossa carne, que estão muitos desejos mentirosos e enganosos. Bom, abençoados, um ótimo domingo para todos e até a próxima reunião, que será no próximo domingo.